São doentes que vivem com uma tosse. Então, de repente, é muito fácil desvalorizarmos essa tosse no sentido de isto é da minha DPOC ou isto é do cigarro. O que é importante saber e quando é que é importante perceber? Ok, não, isto é para eu ser visto por um médico. Olha, isso é excelente, porque a verdade é que nós somos seres adaptativos, vamos nos adaptando todos às nossas limitações e àquilo que nós vamos sentindo. E ninguém gosta muito de vestir o papel de doente, portanto, evitar os médicos é sempre um ponto que as pessoas procuram, porque não querem, no fundo, validar que aquilo é uma doença. Não desvalorizei os sintomas. A pessoa que está sistematicamente com infecções respiratórias, isso não é normal, que tem falta de ar para um esforço relativamente pequeno, que está sempre a tossir, isso não é normal. Procurem ajuda porque podem ter uma doença pulmonar obstrutiva crónica ou outra doença pulmonar. Bem-vindos a mais um episódio do Top of Mind, o podcast da Vial sobre literacia em saúde, onde descomplicamos temas que afetam a vida real das pessoas. Hoje falamos sobre algo que todos sentimos, o frio, o ar pesado do inverno e aquelas tosses que nunca mais passam. Mas para quem vive com DPOC ou doença pulmonar obstrutiva crónica, o inverno pode ser um desafio ainda mais duro. E por isso comigo hoje tenho o Dr. João Machado, que é pneumologista no Hospital de Leiria e que nos vai ajudar a perceber por que razão a gripe e o frio são tão perigosos para quem tem DPOC e, mais importante ainda, o que é que podemos fazer para prevenir complicações desta doença. Olá João, bem-vindo. Olá Margarida, obrigado. Antes de mais, pergunto-te um bocadinho, que tem aqui uma parte de mito e uma parte de realidade, não é? Qual é que é o impacto do frio nos pulmões e na função pulmonar e porquê é que há automaticamente esta associação do frio a queixas respiratórias? Olha, o frio é o bicho-papão das pessoas com doença respiratória e não só. A verdade é que, mesmo em termos de resposta nossa do organismo às variações de temperatura, tem algum fundamento esse receio, esse medo. Porque nós, no fundo, já em circunstâncias normais, respiramos pelo nariz por um motivo muito simples. É porque conseguimos aquecer o ar e umedecê-lo e é muito menos traumático para as nossas vias respiratórias. O que naturalmente quer dizer é que se eu respirar ar muito frio e muito seco, vai provocar muito mais irritação nas vias respiratórias e, portanto, mesmo em quem não tem doença respiratória, tendencialmente é um ar um bocadinho mais traumático e pode causar sintomas como tosse ou até mesmo um cansaço desproporcional, mas muito mais preocupante em quem já tem doença respiratória, em que já vive no limbo do controlo e este ar frio é o suficiente para ser uma agressão que pode desencadear um estreitamento das vias aéreas, muito mais dificuldade respiratória, mais tosse, e ainda mais se este ar frio, no contexto de inverno, de exposições de risco, vier carregado de micro-organismos, de vírus ou de outros agentes assim infecciosos que vão automaticamente causar uma infecção no doente com doença respiratória. E depois também há um bocadinho o fenómeno de no frio estarmos todos em espaços mais fechados e portanto as infecções respiratórias também serem todas um bocadinho mais frequentes e isso poder também agravar aqui os sintomas respiratórios, não é? Sim, o aconchego do lar, no fundo, fugir da chuva, do frio, abrigar-se no shopping, ou abrigar-se em lojas um bocadinho mais pequeninas. Ficamos todos obrigatoriamente mais próximos, o que até, quer dizer, do ponto de vista da interação social é vantajoso, mas do ponto de vista de etiqueta respiratória e de risco respiratório, basta uma pessoa estar infectada com um vírus ou da gripe ou Covid ou outra coisa qualquer, num espaço pequeno, em que o ar tem pouca renovação, rapidamente se transmite para várias pessoas e depois em populações de risco começa pode aqui ser... o ciclo... Sim, pode ser uma infecção até bastante grande e no fundo muita gente infectada. E agora, se calhar voltamos aqui um bocadinho à base, porque falamos em doença pulmonar obstrutiva crónica, eu acho que pela sua prevalência já é uma doença que as pessoas até vão conhecendo de nome, mas muita gente não sabe bem o que é e às vezes não percebe bem a diferença entre bronquite, a doença, não é, do tabagismo, ou eu tenho uma alteração no pulmão mas não sei bem qual. O que é isto, a doença pulmonar obstrutiva crónica? Consegues explicar? Consigo, Margarida. Olha, essa pergunta se calhar é a grande questão, porque ninguém vai ter medo ou preocupar-se com uma doença que não conhece, e a verdade é que a DPOC, que como nós a conhecemos mais vulgarmente, mas que significa a sigla de doença pulmonar obstrutiva crónica, tem umas características muito particulares. Primeiro, a bronquite crónica é um saco muito grande, até é um diagnóstico que nós utilizamos mais clínico para aquelas pessoas que passam muitos meses a tossir em vários anos consecutivos, mais de 3 meses, 2 anos consecutivos, e que pode ser só aquelas pessoas que tossem muito por irritação ou por exposição a fumos de queimaduras de lareiras, de tabacos ou agentes químicos. A DPOC é um bocadinho mais do que isso. É verdade que as pessoas têm tosse, cansaço, falta de ar, mas associadamente a isso, por exposição a algum fator de risco, por exemplo, o fumo do tabaco ou mesmo agentes químicos ou até um mau desenvolvimento pulmonar, desenvolve uma alteração a nível brônquico que no fundo se traduz por um estreitamento das vias aéreas, o que limita a passagem do ar e que nos permite fazer o diagnóstico por espirometria e que no fundo a DPOC inclui sintomas respiratórios,
exposição a algum tipo de fator de risco ou a algum atraso no desenvolvimento pulmonar ou dificuldade de desenvolvimento pulmonar, e que depois nós documentamos esta alteração ao fluxo de ar, ou seja, uma redução da capacidade de passagem de ar pelas vias aéreas por espirometria. E esta combinação é o que nos explicar um bocadinho o que é isto da espirometria? Se calhar... Olha, que é logo aqui também um grande nome que eu acho que as pessoas se calhar ficam confusas. E aliás, até é um exame que eu tenho muita dificuldade que os meus doentes façam. Portanto, podemos descomplicar um bocadinho o que é. Sim, descomplicamos. Olha, a espirometria é medir o fôlego. Basicamente, se nós quisermos traduzir de uma forma lata, o que nós pedimos às pessoas é para soprar para um bocal, que é um equipamento arredondado, e o que nós vamos medir é o fluxo de ar que a pessoa consegue gerar em esforço máximo. O que é que isso me vai permitir descobrir? É se as vias aéreas estão mais abertas ou se estão mais fechadas. Isto de uma forma muito simples. Porque, por exemplo, é como se eu pegar no paralelo de uma mangueira de jardim e comparar com uma mangueira de bombeiros. Como a mangueira de bombeiros tem um calibre maior, ou seja, é mais grossa, consegue, num curto espaço de tempo, passar lá muito mais água do que uma mangueira de jardim que passa muito menos água e uma palhinha ainda menos água. A espirometria é uma forma de nós medirmos isso num equipamento, ou seja, forçando a pessoa a esforçar, a expirar de forma forçada, medimos o fluxo de ar ou a quantidade de ar que sai e conseguimos perceber se os brônquios estão mais fechados ou mais abertos. E se estiverem mais fechados, há obstrução. E o que é que isso me permite, no fundo, fazer? Se eu detectar que o fluxo está limitado, ou seja, passa menos ar que aquele seria expectável de fazer, se a pessoa tem sintomas respiratórios e se teve exposição, por exemplo, a fumo de tabaco ou a algum agente químico, permite-me fazer o diagnóstico e poder tratar isto tentando reverter com medicamentos que abrem um bocadinho mais os brônquios. E aqui falas dos fatores de risco, e eu acho que há uma coisa muito importante também, porque nós, obviamente, o tabaco eu acho que associamos logo de imediato, mas mesmo o tabagismo passivo, não é? Ou seja, a pessoa viver, e eu tenho algumas doentes com DPOC que viviam com pessoas que fumavam e que estavam sempre muito expostas a tabaco, o fumo da lareira também. Há assim alguns fatores de risco que não são tão óbvios, mas que também devemos pensar nisto, não é? Sim, olha, a verdade é que o tabaco é o fator de risco principal, mas nós não devemos focar nele como exemplo único, até porque podemos deixar de fora uma franja importante de pessoas que nunca fumaram e que têm efetivamente esta doença. Um atraso no desenvolvimento pulmonar ou algum tipo de anomalia no desenvolvimento pulmonar, infecções respiratórias frequentes na infância podem também ajudar a desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crónica, e também exposições que não são necessariamente só do tabaco. No ambiente laboral, por exemplo, no contexto do trabalho, há alguns agentes químicos que podem provocar DPOC, a fumo de biomassa, que traduzindo para português é simples, o fumo da lareira, as lareiras, se a chaminé não fuma como deve ser, a casa está constantemente cheia de fumo, é que significa que aquela pessoa vai estar a inalar muito fumo toda a vida, ou antigamente cozinhava-se muito ao lume e, portanto, nos braseiros também, que eram formas de aquecimento. Isso é muito fumo em espaços relativamente pequenos, e também isso é uma exposição muito significativa e que pode também causar DPOC. E depois, uma vez olhando para estes fatores de risco e depois a história clínica toda de falta de ar, uma dúvida também muito frequente, e por isso é que eu acho que a espirometria também nos ajuda muito, é sobre a asma, não é? Porque a asma e a DPOC, ou seja, há algumas queixas que podem ser semelhantes, apesar da história clínica ser um bocadinho diferente, mas este exame também nos vai ajudar um bocadinho a diferenciar do padrão de dificuldade respiratória, não é? E que tipo de doença é que pode ser? Sim, a asma e a DPOC são primas, no sentido em que são as duas doenças obstrutivas pulmonares, o que na prática significa que os brônquios têm um calibre mais pequeno que aquilo que seria suposto. A asma tem um comportamento ligeiramente diferente. Porquê? Porque pode surgir na infância, é um fenómeno inflamatório que pode, por exemplo, decorrer de alergias, uma pessoa ter sensibilização alergénica a ácaros ou pólenes ou coisas do género, e que provoca esta inflamação brônquica, e esta inflamação brônquica é que torna os tubos dos brônquios mais espessos, e se são mais espessos, obrigatoriamente passa menos ar lá dentro. A doença pulmonar obstrutiva crónica normalmente é um diagnóstico mais tardio na vida, que implica que houve exposição, ou mesmo aquilo que eu disse, infecções respiratórias de repetição, ou até mau desenvolvimento pulmonar, e que nós diagnosticamos mais longe. A questão é que um asmático não está proibido de fumar, ainda que seja altamente aconselhável que não o faça, aliás, que ninguém deve fazer. O que significa que um asmático tem um comportamento que até era alérgico a ácaros, a pólenes, que teve a infeliz decisão de começar a fumar, no decorrer da sua vida vai começar a expressar um bocadinho características das duas doenças. E aí
para um lado e para o outro, a espirometria ajuda a ver a obstrução, mas pode dificultar um bocadinho a distinção. Portanto, no fundo, o que nós fazemos é, a espirometria é mais um dado. Nós, médicos, o que fazemos é conjugar a informação toda que temos e tentar chegar a um diagnóstico o mais preciso possível. E a espirometria é um dado que nós devemos acrescentar precisamente para isso. E aquilo, no fundo, que eu queria apresentar aqui é um exame muito simples, não dói, não é invasivo, ou seja, é fácil de fazer, ainda que implica algum esforço e alguma colaboração. E os técnicos vão insistir com as pessoas só porque nós precisamos de várias medições para ter a certeza que o valor está correto. Não é porque as pessoas estejam a fazer mal ou porque haja algum prazer dos técnicos em estar a chatear. Tem muita logística, mas na verdade é um exame zero doloroso e que se faz muito à custa lá está do agora expiro tudo, agora inspira, agora essa parte toda. E aqui tu falas muito nesta analogia que é muito fácil de visualizar, não é? Das mangueiras e de passar mais fluxo ou menos fluxo, mas o próprio tecido pulmonar também está... Ou seja, não funciona tão bem, não é? E uma das coisas que nos preocupa é, ok, temos aqui um tecido pulmonar que não está a funcionar tão bem, já temos quase como se fosse menos tecido funcional e por isso uma infecção ou uma gripe, por exemplo, pode ter mais impacto. O que é que nos preocupa e porque é que há tanta esta preocupação de evitar ao máximo infecções graves que levem a internamentos numa pessoa com doença pulmonar obstrutiva crónica? Olha, porque na DPOC é mesmo aquilo que tu disseste. Se os brônquios, nós pensarmos nos pulmões como um bairro, ou um bairro grande, os brônquios são as estradas que levam ao bairro. E depois temos os alvéolos, no fundo, que fazem parte do pulmão, que no fundo são as várias casinhas que nós temos lá. E com o fumo do tabaco ou outro tipo de agressões, o que nós perdemos casinhas, ou seja, temos enfisema, temos destruição alveolar. Que boa analogia. Isso. Felizmente nós nascemos com mais alvéolos que aqueles que na verdade precisamos. A verdade é que quanto mais destruímos, vai chegar uma altura em que não vamos ter que chegar. E portanto, quanto menos temos, significa que se tivermos uma parte desses alvéolos afetados por uma pneumonia, por uma infecção respiratória de natureza qualquer ou por outro problema pulmonar, vamos ter menos capacidade de resposta. E por isso é que as pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crónica, que têm DPOC, num contexto de uma infecção respiratória, não só estão mais suscetíveis a terem essas infecções porque são mais frágeis do ponto de vista respiratório, mas como também têm maior risco que essas infecções venham a ter complicações mais graves. A pneumonia, a insuficiência respiratória, que no fundo é a incapacidade de oxigenar convenientemente o sangue, porque os pulmões que não fazem a troca do oxigênio e do dióxido de carbono. As casinhas não estão a fazer o seu trabalho, não é? Como se as fábricas não estivessem funcionantes. Isso, e depois não temos casas que cheguem e efetivamente a dificuldade respiratória complica-se e pode levar a internamentos e a outro tipo de complicações. E nem é só isso, eu acho que outra coisa muito importante de perceber e que eu noto muito nestes doentes é que perdem muita qualidade de vida porque vão perdendo a autonomia no sentido em que de repente tarefas do dia-a-dia começam a ser mais difíceis, não é? Porque mesmo que tenhamos lá algumas casinhas que fazem o suficiente, quando a necessidade aumenta, quando queremos fazer uma caminhada mais longa ou subir umas escadas ou ir ao supermercado, de repente as casinhas deixam de ser suficientes, não é? E portanto essa perda de autonomia também é uma coisa que tem bastante impacto. Olha, e então, diz. Completamente. A questão é que essa autonomia é crítico, é as pessoas terem a liberdade de fazerem aquilo que querem e a verdade é que a falta de ar, o cansaço são sintomas muito limitantes para aquilo que é o dia-a-dia e apesar de se tentar minimizar com alguns tipos de terapêuticas, a DPOC tem um componente que nós não conseguimos reverter completamente, como é o caso do enfisema, o que significa que vai necessitar obrigatoriamente a pessoa necessitar de adaptar a sua vida a uma nova realidade, fazer distâncias mais curtas, parar mais vezes para descansar. Isso às vezes atrasa também a percepção das pessoas que o problema é maior que aquele que é na verdade. Sem dúvida. Mas então podemos dizer, sem dúvida alguma, que a gripe é uma das coisas que pode agravar e despoltar, não diria, mas que pode agravar, não é? Porque se levar um internamento ou se abrir um bocadinho portas para uma pneumonia e para uma infecção bacteriana e tudo o resto, pode agravar a função. No fundo estamos aqui a pôr as nossas casinhas ainda mais em risco, não é? Sim, sem dúvida. A gripe, e então agora que nós vamos entrar no inverno brevemente, a gripe é um dos principais desencadeantes que nós chamamos de exacerbações, ou seja, são agudizações, são descontrolos da doença pulmonar obstrutiva crónica. A gripe é o vírus da gripe, a infecção por gripe é uma das principais causas e que muitas das vezes pode complicar de situações ainda mais graves que a própria gripe. Ou seja, a própria gripe já dá muito mais carga de sintomas, ou seja, a pessoa fica com mais dificuldade respiratória, com mais tosse, com mais falta de ar. E às vezes a gripe é a primeira pancada que a pessoa recebe, que depois, no momento de fragilidade, temos outro tipo de organismos que se aproveitam, nomeadamente algumas bactérias, que depois, em cima de uma gripe, e a pessoa não está completamente recuperada, tem também uma pneumonia e tem uma situação muito mais grave e muito mais difícil de gerir. Então, sabendo que uma infecção destas pode ter tanto impacto, qual é o papel da vacinação e porque é que é tão importante que as pessoas se vacinem?
E vou só dizer que eu já me vacinei há 2 dias. Boa, eu ia dizer a mesma coisa. Eu sou um Nós defensor. Damos um exemplo. Sim. Eu não sou faço o que eu digo, faço e não faço, mas não faço o que eu faço. Não, eu já fiz a vacina da gripe, vacina também Covid, eu faço questão de vacinar sempre e recomendo todos, ou seja, só para também servir de exemplo. E agora, numa altura em que nós temos muita fadiga vacinal, muitos mitos associados à vacinação. Darmos o exemplo. Eu gosto de liderar, por exemplo, dizer, acho que dá uma confiança logo muito diferente. E nós temos a sorte de viver numa geração bafejada por um conjunto de soluções vacinais, e acho que nós estamos a ser um bocadinho vítimas do próprio sucesso da vacinação, que de 100%. repente perdemos um bocadinho a noção da dimensão dos problemas que existiam previamente a termos tantas vacinas, e agora vivemos contentes e achamos que as vacinas não porque não sabemos o que é não ter um Programa Nacional de Vacinação, não é? É isso. Portanto, a vacinação é uma recomendação universal para os doentes com DPOC. Aliás, ainda te digo, eu noto que a geração que não teve, ou seja, que viu a implementação do Programa Nacional de Vacinação, não é? Que faz agora 60 anos, vacinam, ou seja, são muito adeptos da vacinação. É engraçado ver isso. Se calhar agora estas gerações mais novas é que têm mais dúvidas, mais hesitação vacinal, e pronto, é sempre bom questionar, mas depois também ao mesmo tempo saber que é isto, que é uma coisa protetora. Explica-nos como na DPOC. Sim, olha, na DPOC, no fundo, DPOC significa que já há doença respiratória, há doença pulmonar, o que significa que há uma fragilidade e há um maior risco de contrair infecções respiratórias, onde a gripe é um exemplo paradigmático, mas a Covid também. E depois há outro problema, não só é mais fácil apanhar as infecções, como também é mais fácil desenvolver complicações ou ter infecções potencialmente mais graves. Portanto, nós temos que atuar a montante, prevenir se quer que haja infecção, e não há forma mais eficaz do que a vacinação. E o que nós devemos recomendar a todos é, sem receio, sem pudores, sem complicações, é vacinar. Se pusermos 2 pratos na balança, se eu tivesse a possibilidade de pôr os pesos à frente dos doentes, aquilo era uma batalha que nem sequer tinha equilíbrio. Se conseguissem visualizar, não é? Era, sim, o benefício é claramente superior da vacinação, e felizmente nós não temos só vacinação da gripe, temos antipneumocócica, varicela zoster, sim, Covid, vírus social respiratório, e o arsenal está a ficar composto e nós devemos fazer uso dele. E aqui em relação à ideia de que a pessoa faz a vacina e que fica com gripe, a única vez que eu tive gripe foi quando fiz a vacina, etc. Isso é possível? É uma coisa que pode acontecer? Olha, essa é a pergunta, ou melhor, dos comentários que mais me fazem. Eu, naquele ano que eu fiz, fiquei muito mal. Eu gosto eu não digo perder tempo, eu gosto de ganhar tempo, porque eu acho que explico isto uma vez e ganho ali um adepto da vacinação para muitos anos. O que eu costumo dizer é, primeiro, a construção da vacina e os vírus têm a capacidade de mutar, ou seja, nós não vamos aqui oferecer garantias de 100%, mas se nos vacinarmos todos, vamos ter muita probabilidade. Eu costumo dizer que o não vacinar-se, um doente com DPOC, é o equivalente a atravessar a segunda circular a correr de um lado para o outro. Também não acontecer nada, não é? Eu não garanto que vá ser atropelado, mas que o se põe a jeito, põe. E, portanto, o que pode acontecer é, no fundo, uma vacina é uma estimulação do sistema imunitário, ou seja, é uma apresentação ao agressor. É como se eu chegasse a um amigo meu e dissesse, olha, se vires esta pessoa, por favor, não a deixes entrar porque é um desconhecido e eu não quero que entre em minha casa. E o que é que acontece? Quando nós administramos a vacina, quando é administrada nomeadamente do vírus da gripe, não é um vírus vivo, portanto não há infecção vírica decorrente não há infecção de gripe decorrente da vacina. Este estímulo imunitário pode desencadear na própria, no fundo, de criação de anticorpos, alguns sintomas que se podem assemelhar ligeiramente à gripe, como um nariz a pingar, umas discretas dores no corpo, que no fundo são só no fundo, um incremento de capacidade, um aumento de capacidade do sistema imunitário depois de estar estimulado para estar preparado para no fundo, o aumento das tropas para estar preparado para quando houver um próximo contacto. Não é de todo uma infecção de gripe e, portanto, não há é uma coisa passageira que passa, aliás, eu também tive alguns sintomas depois e é isso, é uma coisa que dura umas horas, tomas uma medicação sintomática e ficas bastante melhor, não é? Claro. E é importante também que as pessoas saibam que na doença pulmonar obstrutiva crónica a vacina para a gripe é comparticipada, portanto é gratuita e basta irem ao centro de saúde. Ideal é que a tomem antes do inverno, não é? Precisamente para evitar estes picos de infecções. Mas há mais coisas que se podem fazer, ou seja, no ambiente em casa, nós falávamos há pouco, não é? Dos espaços fechados com muita gente. O que é que podemos fazer para tornar o ambiente o menos acolhedor a vírus? Olha, é que para os doentes respiratórios nós notamos muito, por exemplo, no verão quando há incêndios que baixa muito a qualidade do ar e, portanto, viver com doença respiratória significa controlar tudo o que é não controlável, no fundo, em termos de ambiente. Mas há algumas coisas em casa, alguns cuidados nós podemos ter.
ter muito cuidado, especialmente com estas fontes de aquecimento que são derivadas de lareira, porque elas produzem muitas substâncias que são agressivas para a via respiratória, portanto aumentam o risco. Portanto, arejar a casa dentro do possível com frequência. Se tiver alguém doente em casa, minimizar os contactos de proximidade, os beijinhos e ter etiqueta respiratória, lavar as mãos com frequência. Se está a tossir, evitar tossir para as mãos e depois mexer em tudo, aqueles cuidados que nós aprendemos com a pandemia e que são verdades universais que devemos continuar a manter. E depois há aquilo que é absolutamente fundamental também, que é manter a toma de medicação habitual, tudo o que é doenças que possam eventualmente ter, para as manter o mais controladas possíveis, porque há algumas que se associam à DPOC e que o descontrole de uma delas pode descontrolar as outras todas e no fundo é um castelo de cartas que depois cai. Portanto, a minha recomendação é manter um bom ambiente em casa, cuidado com também ares condicionados, grandes extremos, grandes variações de temperatura. Não são as correntes de ares que dão infecção, eu não queria dar isso, mas o stress ou a agressão térmica de grandes variações e de amplas variações de temperatura, especialmente ao frio, pode transitariamente provocar algum tipo de sintomas e algum tipo de diminuição da imunidade transitória nas vias respiratórias. Que abre um bocadinho as portas, não é? Aumenta um bocadinho o risco. Sim, mas que não é da história das correntes de ar causar infecções, portanto não é tanto por isso. Mas acho que costumo dizer, bom senso e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E portanto, um ambiente arejado, uma casa limpa, ter uma temperatura amena, o nível de umidade adequado, sem que também se tenha que fazer agora controlar ao ponto percentual. E depois também em dias no ambiente externo, evitar espaços com muita gente. Agora vai-se aproximar o Natal, compras de Natal, se calhar planear compras encomendar online hoje em dia já é tão mais fácil. Encomendar online, não frequentar, escolher horas de menor movimento, utilizar máscara se for o caso em sítios com muita gente que há risco de haver alguém doente e que nos possa contagiar. E depois temos no fundo dados em todas as cidades ou praticamente todas de índices de qualidade do ar, que pode também ser um dado extra. E agora a maior parte dos telemóveis, até nas aplicações de meteorologia, dão índices de qualidade do ar. Também escolher as alturas em que o ar está um bocadinho melhor. Também já há carros que dizem como é que está o ar e que ajustam o ar-condicionado com base nisso. E é interessante porque eu vivi em Pequim durante 2 anos onde há muita poluição. Sim. E nós na escola havia dias onde pela qualidade do ar não podíamos fazer desporto lá fora, não podíamos o recreio era lá dentro, mas isto eu acho que é um hábito que não está muito cá, não é? De nós irmos ver isso, de percebermos que há de facto uma entidade que certifica em ver como é que está a qualidade do ar e que nos avisa se ela não estiver boa e portanto podemos nesse dia, lá está, ficar mais em casa, ter um bocadinho mais de cuidado e ter alguns cuidados extra, não é? E até algumas aplicações já dão notificações e tudo. E aqui, falando, já que estamos a falar nisto, que é tudo um bocadinho mais preventivo, não é? E prevenindo infecções recorrentes e internamentos, o que é que um doente com DPOC pode na prática fazer para evitar complicações no inverno e em todo o ano, na verdade? Olha, a preparação do inverno começa a fazer-se muito longe do inverno. Aquilo que um doente com DPOC deve fazer é, assim que tem sintomas respiratórios, já não digo que tenha, até um doente que não tenha DPOC, mas quem tenha tosse a maior parte dos dias e há muito tempo a tossir e que às vezes as pessoas estás sempre a tossir, procure ajuda médica porque pode ser preciso efetivamente fazer algum tipo de exame com uma observação médica que se possa perceber que haja uma DPOC que numa fase inicial é muito mais fácil de controlar que numa fase mais avançada. Portanto, um diagnóstico precoce também nos permite ter mais soluções. E depois aquilo que se pode fazer é garantir que tem um acompanhamento que cumpre regularmente a medicação, porque no fundo nós temos a DPOC, como disse, os brônquios ficam um bocadinho mais fechados, nós com os broncodilatadores conseguimos abrir um bocadinho mais e portanto minimizamos o impacto dos sintomas. Outra coisa que é absolutamente fundamental, e eu digo que muitas vezes que se eu tivesse um comprimido de exercício físico eu prescrevia a toda a gente. Portanto, se calhar tomavam mais, não é? Quando requer esforço é mais difícil. Isso, mas a prática regular de exercício físico naturalmente que é adaptada em pessoas que têm DPOC e até pode em alguns casos incluído em programas de reabilitação respiratória hospitalares ou mesmo da comunidade, que possa haver um apoio supervisionado numa fase maior, mas no fundo ter uma prática de exercício físico melhora todo o funcionamento da via respiratória, torna o indivíduo mais capaz de resistir a infecções respiratórias e no caso de ter uma infecção respiratória torna-o também no fundo com maior reserva para no fundo lidar com a situação. E acho que esse tipo de medidas são absolutamente fundamentais, já para não falar que todas as doenças que as pessoas tenham associadas, e aí os médicos de família são no fundo o ponto de apoio fundamental para os doentes com doença respiratória, que na maior parte deles com DPOC têm infelizmente outro tipo de doenças também associadas, garantir que estão todas com o melhor controle possível para que no fundo o colete esteja todo compostinho para que não haja aqui nenhum
evento. E aqui reconhecer a eventual doença o mais precocemente possível, ou mesmo uma infecção o mais precocemente possível, é muito importante, mas nos doentes com DPOC às vezes é difícil porque a tosse é muito comum, não é? São doentes que vivem com uma tosse, então de repente é muito fácil desvalorizarmos essa tosse no sentido de isto é da minha DPOC ou isto é do cigarro. O que é importante saber e quando é que é importante perceber? Ok, não, isto é para eu ser visto por um médico. Olha, isso é excelente, porque a verdade é que nós somos seres adaptativos, vamos nos adaptando todos às nossas limitações e àquilo que nós vamos sentindo. E ninguém gosta muito de vestir o papel de doente, portanto, evitar os médicos é sempre um ponto que as pessoas procuram, porque não querem, no fundo, validar que aquilo é uma doença. Mas o que é que me preocupa? Doentes com sintomas respiratórios e vamos ter muito fracos. Tem um cansaço que não consegue explicar, um cansaço que até é mais falta de ar do que outra coisa qualquer, que não consegue explicar por nenhum tipo de atividade que tenha feito há pouco tempo, que tem uma tosse que até a maior parte dos dias pode ser seca ou que produz expectoração, mesmo que fume. O cigarro, a tosse do cigarro, efetivamente o fumo do tabaco provoca essa irritação nas vias aéreas e provoca mais tosse e mais expectoração. Mas isso pode ser só uma DPOC mascarada e que, ainda mais no contexto de um fumador, tem que obrigatoriamente ser visto. E depois aquilo que eu estava a dizer dos sintomas serem arrastados mais tardios é que, por exemplo, eu antigamente estacionava a 2 quarteirões do supermercado e ia a pé, andava um bocadinho, eu dava uma volta. Agora, se não tiver lugar à porta, vou lá outra hora porque não consigo. Antigamente subia 2 lances de escadas para ir para a casa da minha filha ou visitar os netos ou o que for. Agora eu vou sempre para o elevador. Isso já são indícios até de quem está com estas pessoas de que ok, há aqui um fator limitante que eles estão a tentar compensar de alguma forma. E, portanto, nós, aqui o objetivo é que não adequemos completamente a vida a uma nova normalidade quando ela pode ter potencial para se conseguir reverter, pelo menos em parte. E nós falávamos há pouco de uma coisa que eu acho que é fulcral, e às vezes quando estou a falar até nas consultas de cessação tabágica, não é? Eu acho que toda a gente fala muito sobre cancro e é uma coisa que assusta muita gente, mas ninguém percebe que há doenças que tiram muita qualidade de vida e que essencialmente nós não queremos só mais anos de vida, não é? Queremos vivê-los bem, com autonomia, fazer as nossas coisas, e na DPOC eu noto que há uma grande perda de, lá está, autonomia, muito também porque de repente nos cansamos para quase tudo, não é? Há uma grande perda de qualidade de vida. Isto é uma coisa que tu notas, a parte psicológica também fica afetada e é uma coisa, lá está, se calhar pelas pessoas se sentirem mais isoladas, também têm mais dificuldade em falar desta parte, não é? Não tanto da função pulmonar, mas ok, e o resto, como é que estás? Deixei de fazer as coisas que eu gostava. É uma coisa que tu notas em consulta? Sim, completamente. Até indo de encontro àquilo que tu fazes, um tipo de exercício que faço no treino formativo é, por exemplo, dizer a alunos ou internos para experimentarem subir um lance de escadas a respirar por uma palhinha, para perceber o que é que significa ter uma limitação de ar. E te garanto que é um esforço hercúleo conseguir subir um lance de escadas a respirar por uma palhinha, no fundo para simular o que é respirar por uma via aérea obstruída. E a verdade é que os doentes com DPOC têm, no fundo, uma limitação muito grande àquilo que é o que eles querem fazer. Às vezes só o mudar uma lâmpada ou apertar, tirar alguma coisa de um armário de cima, que colocar os braços para cima, que há uma desvantagem mecânica do diafragma, e quem tem DPOC nem consegue manter essa posição durante muito tempo. Uma pequena reparação em casa, tirar alguma coisa no armário de cima, que já é uma limitação do dia-a-dia. A mesma coisa de que fazer uma caminhada e ir à casa da vizinha, depois as pessoas passam a ficar mais tempo em casa, e isso associa-se mais. É um sem número de complicações, e por isso é que no fundo a percentagem de doentes com DPOC com ansiedade e depressão é altíssima também, porque depois tudo isso, no fundo, a pessoa sente-se limitada e quase como presa dentro do seu próprio corpo, e o nosso objetivo é evitar que isso aconteça, não só com a reabilitação respiratória e mesmo a avaliação médica. Até nós podemos, de certa forma, por exemplo, se detectarmos uma insuficiência respiratória, isto é, níveis anormalmente baixos de oxigênio no sangue, corrigir dando oxigênio para dar mais autonomia às pessoas para poder sair. É verdade que eu noto na consulta que algumas pessoas têm ainda algum estigma associado ao andar com oxigênio na rua, mas que para outras no fundo foi o fator libertador para conseguirem fazer uma vida. Nós em cuidados de saúde primários, ou seja, o médico de família acho que não pode prescrever inicialmente o oxigênio, não é? Tem de ser sempre avaliado pela pneumologia e depois nós damos continuidade. Sim, há algumas modalidades que dá de curta duração, mas no geral é suposto ser com uma avaliação hospitalar para se poder fazer uma análise do sangue, sim. O que é que achas que falta fazermos para dar mais qualidade de vida a quem vive com DPOC? Olha, primeiro, no fundo, apostar muito na prevenção. Eu confesso que fico preocupado quando vejo tantos jovens a fumar e olho para o lado, mesmo com novas formas de tabaco. Acho que isso é um fator importante, porque no fundo, estes atos hoje são o nosso problema do amanhã e, portanto, enquanto nós não atuarmos a montante, nós vamos ter dificuldade em conseguir minimizar isso. Mas a verdade é que mesmo o DPOC, o que nós devemos fazer, parte já estamos a fazer agora, aumentar a literacia em saúde, ou seja, aumentar o conhecimento. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia fez um estudo há pouquíssimo tempo em que 70% das pessoas não fazia ideia do que era a doença pulmonar obstrutiva crónica. Portanto, se há este desconhecimento
todo sobre a doença, significa que não há preocupação em não só procurar ajuda, e a procurar ajuda é o fundamental, não só para o diagnóstico, mas para ajudar terapêuticas, até porque nós temos cada vez mais soluções para minimizar este impacto. E acho que o nosso trabalho é trazer as pessoas, no fundo, da sua casa, do seu ambiente normal, até quem os pode ajudar a terem uma qualidade de vida muito melhor. E é interessante dizer isso, porque eu acho que não é que seja uma doença desconhecida, no sentido em que muitas vezes os doentes lhe dão outro nome, ou reconhecem-na como, lá está, põem-na noutro saco, mas ela é de facto prevalente e é uma doença com grande impacto na nossa população, que aumenta muito, lá está, as idas à consulta, que tem impacto depois na hipertensão, na diabetes, em tudo isto, e portanto é de facto muito importante que falemos cada vez mais sobre o assunto. Que últimas 3 mensagens é que gostavas de deixar aqui para quem nos ouve? Olha, a primeira mensagem é não desvalorizem os sintomas. Aquelas que a pessoa que está sistematicamente com infecções respiratórias, isso não é normal, que tem falta de ar para um esforço relativamente pequeno, que está sempre a tossir, isso não é normal. Procurem ajuda, porque podem ter uma doença pulmonar obstrutiva crónica ou outra doença pulmonar, ou até não, mas convém que sejam avaliados, até porque se pode conseguir, de uma forma relativamente simples, poder minimizar esses sintomas. E, portanto, procurem ajuda, e depois cabe-nos a nós, enquanto profissionais de saúde, poder fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico rápido, e ajudar na melhor das nossas capacidades. A segunda coisa é não ter medo das vacinas. Eu sei que estamos sempre a falar em vacinas, e agora é vacina para isto, vacina para aquilo, vacina. Isto é um ponto ultra positivo. São excelentes notícias, e eu espero mesmo que haja cada vez mais vacinas, porque no fundo significa que nós temos capacidade de prevenir cada vez mais infecções, e portanto desmistificar completamente o receio que existe, no fundo, imputado às vacinas, nomeadamente nas pessoas que têm doença respiratória crónica, nomeadamente doença pulmonar obstrutiva crónica, são excelentes candidatos para fazer essa vacinação, e essa vacinação às vezes é o que lhes vai salvar a vida de uma infecção grave e de uma complicação grave. E a terceira coisa que eu queria deixar é que adotem hábitos de vida saudáveis, façam escolhas inteligentes, escolhas fundamentadas. Ouçam a Margarida, que ela dá muito boa informação, com fontes fidedignas, saibam onde procurar informação, porque depois de basearmos as nossas ideias e as nossas, no fundo, certezas em informação que não está certa, vai-nos levar a tomar decisões menos bem conseguidas. E, portanto, se nós tivermos boa informação, vamos tomar melhores decisões, e as melhores decisões vão obrigatoriamente dar melhores resultados. Sem dúvida alguma, João. Muito obrigada. Eu até acrescentava, é isso, é de não ter medo de fazer perguntas, não é? Quando vamos ao nosso pneumologista ou ao nosso médico de família, se não sabemos, perguntar, mas explica-me que doença é que é esta, porque é que é importante que eu me vacine. As perguntas não são más, as dúvidas sobre a vacinação também não. O que é mau é nós guardarmos as dúvidas para dentro e depois tomarmos decisões que não são baseadas em evidência porque nunca perguntámos. É um direito fundamental dos doentes saberem aquilo que estão a tomar, saberem porque é que estão a fazer uma vacina, portanto não tem mal nenhum perguntar, é o papel do médico também informar, e é isso que estamos aqui os dois a tentar fazer, e que acho que tentamos os dois fazer. Por isso, muito obrigada, João. Acho que foi assim, fizeste aqui um excelente resumo daquilo que é importante. Vacinar-se, não ignorar sintomas e saber que os estilos de vida interessam em qualquer fase da doença. Esperamos que se sintam mais preparados, porque quanto mais preparados estamos para cuidar de nós, também estamos mais preparados para cuidar de quem nos rodeia, e isso é sempre bom. Continuem a acompanhar-nos, há muito mais temas para descomplicar aqui no Top of Mind. Obrigada. Obrigado.